A guerra que consome a Rússia. Em 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com sirenes ecoando por toda a Ucrânia. Mísseis rasgavam o céu, aviões cruzavam fronteiras e um exército de 190 mil soldados russos avançava de norte, leste e sul, com a confiança absoluta de que Kiev cairia em apenas 3 dias. Era o plano de Vladimir Putin, uma vitória rápida, gloriosa, que reafirmaria a força russa no cenário mundial. O Kremlin projetava uma campanha relâmpago, organizada com precisão, e até preparou uniformes para celebrar um desfile de vitória na capital ucraniana. O avanço parecia implacável. No norte, um comboio russo se estendia por 64 quilômetros, avançando lentamente em direção a Kiev, enquanto paraquedistas saltavam de aeronaves para capturar o aeroporto Antonov, ponto estratégico para o pouso de tropas adicionais. No leste, tropas partiam do território russo e das regiões separatistas do Donbass, buscando ampliar o controle sobre cidades-chave como Donetsk, Luhansk, Lisisk e Izium. No sul, a ofensiva partia da Crimeia, com o objetivo de criar um corredor terrestre até Donbass, conquistando cidades estratégicas como Kherson, Melitopol e Berdyansk, até finalmente cercar Mariupol. Em poucos meses, a Rússia chegou a controlar cerca de 27% do território ucraniano. Mas a Ucrânia não cedeu. O presidente Volodymyr Zelensky rejeitou a evacuação oferecida pelos aliados ocidentais e respondeu com uma frase que entrou para a história: "A luta está aqui. Preciso de munição, não de uma carona." O mundo, que esperava uma rendição rápida, presenciava uma resistência coordenada e surpreendentemente eficaz. Civis e militares ucranianos se uniram, utilizando informações privilegiadas fornecidas pela inteligência americana, antecipando movimentações russas e reforçando defesas estratégicas. Cada ataque russo encontrava uma emboscada, um contra-ataque, uma linha de defesa cuidadosamente organizada. O que deveria ser uma vitória relâmpago transformou-se em uma estagnação sangrenta. O comboio de 64 quilômetros foi parcialmente destruído e disperso. Os paraquedistas que tentaram tomar o aeroporto foram eliminados, e a Rússia teve que abandonar o norte da Ucrânia. A campanha de Kiev havia fracassado, e a narrativa da vitória russa começou a se desfazer. A ofensiva no sul e leste tornou-se uma guerra de desgaste, focada na destruição de infraestrutura, cidades e vidas civis, na esperança de quebrar o moral ucraniano e esgotar seus recursos. Todos os dias, mísseis atingiam prédios residenciais, redes elétricas e centros vitais. Famílias enfrentavam frio, fome e medo constante. Especialistas ocidentais previam que a Ucrânia não resistiria 6 meses, depois 1 ano. Mas mais uma vez, a resistência prevaleceu. Ao longo de 3 anos e 5 meses, a Ucrânia não só manteve sua soberania, como conseguiu recuperar territórios estratégicos, reduzindo o controle russo de 27% para 19% do território. O custo humano para a Rússia, entretanto, foi devastador. Estimativas indicam que mais de 975 mil soldados russos foram mortos, feridos ou desaparecidos, um número que supera perdas em décadas de guerra americana contra o terror. A população russa, já em declínio, sente agora os efeitos diretos da guerra. Jovens mortos, feridos permanentemente ou fugidos para evitar o recrutamento, representam quase 2 milhões de homens em idade produtiva fora do mercado de trabalho, sobrecarregando um Estado já fragilizado. A economia, mergulhada em inflação e sanções, vê o rublo perder valor, enquanto o orçamento nacional destina 40% de seus recursos apenas à guerra, uma fatia insustentável. A estratégia econômica russa depende da venda de gás para países como China, Índia e Turquia, mas com descontos massivos, reduzindo drasticamente as receitas do governo. Quando, em 2025, Donald Trump aplicou sanções secundárias
impedindo países de comprar petróleo e gás russo sem sofrer retaliações americanas, a situação piorou significativamente. Moscou se viu encurralada. Os recursos para continuar a guerra se tornaram limitados. O equipamento militar está sendo destruído mais rápido do que pode ser reposto, e a população sofre os impactos diretos. Diante desse cenário, Putin tem 3 alternativas: escalada massiva, retirada ou acordo de paz. A primeira, o uso de armas nucleares táticas, é arriscada e potencialmente catastrófica, podendo desencadear um conflito global e transformar a Terra em um cenário pós-apocalíptico. A segunda, retirada, seria politicamente devastadora, corroendo a base de poder construída nas últimas 2 décadas, conquistas que incluíram Geórgia, Crimeia e Síria. A terceira, acordo de paz, é praticamente impossível. A Ucrânia exige a restauração completa do território e garantias de segurança, enquanto o Kremlin não tem mais o que oferecer além de ruínas e perdas. Apesar das derrotas e do desgaste imenso, a propaganda russa ainda projeta uma imagem de força e vitória inevitável. Mas a realidade no terreno é outra. As forças armadas russas sofrem com recrutas mal treinados, equipamentos destruídos, perdas contínuas e moral deteriorado. Sua alardeada força aérea não domina o espaço. Tanques e blindados são dizimados por drones e armas portáteis, e unidades de elite foram praticamente eliminadas nos primeiros meses. A Rússia, que se propunha a uma campanha rápida e decisiva, transformou-se em um estado consumido pelo próprio conflito, incapaz de sustentar operações prolongadas e, com cada metro conquistado, custando bilhões em recursos e vidas humanas. O território controlado russo, descontando a Crimeia e áreas separatistas, aumentou apenas marginalmente em 2025, de 48 mil para 58 mil km², enquanto a Ucrânia mantém firme o restante do território. O avanço é lento, entre 200 e 500 metros por dia em setores estratégicos, evidenciando que, ao ritmo atual, seriam necessários mais de 6 décadas para conquistar todo o país. A guerra, que deveria ser relâmpago, tornou-se uma prova de desgaste interminável, drenando recursos e humanos e expondo a fragilidade estrutural de Moscou. E não é apenas a guerra que consome a Rússia. Internamente, a economia sofre, o orçamento público está desequilibrado e a população enfrenta declínio demográfico, com uma taxa de fertilidade historicamente baixa. Milhares de homens em idade produtiva foram perdidos e milhões de cidadãos enfrentam dificuldades econômicas devido às sanções e ao foco quase absoluto em financiar a guerra. A estratégia militar de Putin, portanto, esbarra não só na resistência ucraniana, mas nas limitações internas de um país exausto e financeiramente pressionado. A guerra, que parecia ser uma conquista rápida e estratégica, revelou-se um labirinto de derrotas, perdas humanas e desgaste econômico. Cada ataque russo custa vidas, recursos e moral, enquanto a Ucrânia se mantém firme, com apoio internacional, planejamento estratégico e um moral elevado que desafia previsões pessimistas. A propaganda russa não consegue mais mascarar a realidade. Moscou enfrenta um colapso silencioso, com tropas enfraquecidas, economia em frangalhos e um regime político pressionado a manter aparências enquanto o mundo observa. A resistência ucraniana, os sucessos táticos, a perda de território russo e o impacto demográfico e econômico evidenciam que a vitória russa, tão proclamada pelo Kremlin, é apenas uma ilusão. A guerra, que deveria ser rápida e decisiva, transformou-se em um conflito de desgaste, em que a Rússia perde mais do que ganha, e o futuro do país parece cada vez mais incerto. No coração desse conflito, entre a destruição e a esperança, a Ucrânia se mantém de pé. A coragem de um povo, o planejamento estratégico e a solidariedade internacional transformaram uma expectativa de rendição em uma narrativa de resiliência histórica. E enquanto o mundo acompanha o desenrolar desse conflito,
uma lição se torna clara. A guerra não é medida apenas pelo território conquistado, mas pela força de uma nação em resistir quando tudo parece perdido.